Os saúdo com a saudação vocacionista Jesus, Maria, José. Sejam bem-vindos à segunda etapa da Escola Justiniana, momento especial para refletirmos sobre o chamado de Deus e o sentido da vocação. A cada aula, um de nossos religiosos traz um tema específico para nos ajudar a aprofundar ainda mais no caminho da vocação. Seguindo o exemplo de São Justino Russolilo, o apóstolo das vocações. E nesta primeira aula, vamos falar sobre o carisma dos religiosos vocacionistas e as paróquias. Será o nosso palestrante de hoje, o Padre Carlos Valério, religioso vocacionista. Prepare então o seu coração e a sua mente para este momento de crescimento espiritual. Iniciemos este momento invocando sobre nós a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Boa aula. Como primeiro tema da abertura da nossa escola justiniana, nós pensamos trabalhar sobre o carisma dos religiosos vocacionistas e as nossas paróquias, que é um dos nossos campos de ação. E talvez para vocês poderem entender um pouco por que nós falamos tanto de vocação nas nossas reflexões, nos nossos encontros, por que as nossas falas sempre estão ligadas à questão vocacional. Então, para essa abertura, o carisma dos religiosos vocacionistas e as paróquias. Vou pedir um auxílio aqui a Herbert novamente para me ajudar a passar os slides. Então, primeiro aí, nossa primeira reflexão é o que é carisma? Aí trouxe algumas definições prontas aqui para clarear um pouco o nosso entendimento. Carisma é o chamado que Deus dirige a cada um para um determinado serviço na comunidade, tornando-o apto para esse serviço. Então, é um chamado de Deus dirigido a cada ser humano, diria que para prestar um serviço específico dentro da igreja e na vivência também da sua vocação. Então, o carisma ele vem interligado ao chamado divino. Depois aí, isso, Kung que dá essa definição, depois José Lisboa, ele vai dizer que o carisma é um dom de Deus que torna o cristão apto para o exercício da própria vocação, ou seja, o serviço, em favor de toda a comunidade. É um serviço determinado, inspirado pelo Espírito Santo, que o indivíduo recebe de Deus. Aqui nós podemos dizer que a vocação, que o carisma, é um modo concreto, é um serviço que aquele que é chamado por Deus recebe da parte divina, por meio do Espírito Santo, para poder exercer e viver bem a sua vocação. Nós sabemos que toda vocação, ela implica uma missão, uma tarefa a ser realizada. A vocação é um chamado também a uma relação de intimidade, de proximidade com Deus, mas não é simplesmente para uma relação fechada com Deus e não é simplesmente para uma relação, diria que, marcada pelo ócio. Mas toda vocação compete uma missão, uma tarefa. Podemos dizer que esse carisma é um dom concedido por esse Espírito Santo que nos capacita, que nos ajuda
a desempenhar bem a nossa vocação, a missão ao serviço do reino de Deus. Aqui nós podemos também acrescentar de que Deus que nos chama, ele não nos deixa, diria que, desamparado. Ele nos confere as capacidades para poder viver bem essa vocação. Essa semana, se eu não estou enganado, na quarta-feira, o Evangelho retratava para nós, apresentava para nós o chamado que Deus fez aos apóstolos e ele conferiu poderes de curar, de expulsar demônio. Então, Deus, quando nos chama a uma vocação, ele também nos capacita. Podemos dizer que o dom, o carisma, é uma forma concreta também que o Espírito vai conferindo a nós para viver bem a vocação. Depois, o carisma é um dom, o qual deve ser traduzido em serviço ao outro ou a uma comunidade e sempre em vista do bem de todos, nunca em benefício próprio, como nos afirma São Paulo na carta aos Coríntios. Cada um recebe o dom de manifestar o Espírito para a utilidade de todos. Então, aqui, a palavra de Deus vai nos dizer que o carisma é um dom que deve ser traduzido isso em serviço, sempre dos outros, nunca em benefício próprio. Nenhum dom é colocado a serviço de si mesmo, daquele que recebe. Ele só tem sentido se ele é traduzido em serviço ao outro, à igreja ou à sociedade como um modo geral. Então, o carisma pode ser concedido por Deus a uma pessoa ou a um grupo de pessoas. Por exemplo, aqui aos membros de uma mesma congregação religiosa. Então, o carisma concedido pelo Espírito Santo, tanto ele pode ser concedido a cada um de nós de maneira individual, e Deus, ao nos criar, e podemos dizer que desde o nosso batismo, ali, o sacramento do crisma, recebemos diversos dons, carisma do Espírito Santo, ele vai suscitando esses carismas de todos os batizados, mas há também aquele carisma que é concedido a um grupo, para que esse grupo junto possa vivenciar e colocar esse dom recebido a serviço, que nós vamos ver isso um pouco mais adiante. Poderíamos dar tantas outras definições, mas aqui só para a gente ter um pouco, de maneira mais clara, o que é esse carisma. Por exemplo, carisma é um dom que é traduzido em serviço. Depois, qual a finalidade do carisma? Aqui podemos dizer, a finalidade de um carisma é o serviço a Deus, ao seu reino, que passa pela doação ao próximo. Todo carisma, como nós vimos lá na citação da carta de Paulo aos Coríntios, é sempre colocado, a sua finalidade é servir a Deus, ao reino de Deus, por meio do serviço, da assistência, do socorro, que nós também, por meio desse carisma recebido, prestamos ao nosso semelhante. Poderíamos dizer aqui que Deus não necessita diretamente, ele em si mesmo, nada de nós, mas nós podemos servi-lo na presença, diria que na pessoa do outro, no serviço ao nosso semelhante. O próprio Jesus vai dizer, todas as vezes que fizeste são dos Deus mais pequeninos do meu reino, foi a mim que fizeste. E tudo aquilo que nós estamos fazendo nas relações com os irmãos para instaurar o reino de Deus aqui, podemos dizer também que estamos servindo diretamente ao próprio Deus. Ainda aí na carta de Paulo aos Coríntios, lá no capítulo 12, nós vamos observar Paulo fazendo essa comparação da igreja com o corpo. O corpo que, assim que ele é formado de diversos membros, assim também a igreja ela é formada por vários membros. E assim como no corpo os membros estão a serviço do bem de todos, ou seja, o corpo, também na igreja os seus membros, nós cristãos batizados, estamos a serviço do bem de toda a igreja. Impossível um corpo funcionar bem se os seus membros não estiverem em mútua colaboração e, diria que, pensando no bem de todo o corpo e não apenas no bem daquele membro específico. O próprio Paulo vai mais adiante também dizer que o olho não pode estar contra, diria que a mão, enfim, ele vai citando essa realidade, que de maneira nenhuma os membros podem estar pensando única e exclusivamente apenas no seu bem, mas no bem, no funcionamento de todo o corpo. Dessa mesma forma, nós, enquanto membros da igreja,
devemos pensar no bem geral da igreja, podemos dizer, no bem geral da humanidade, desejando que o bem, que a salvação, que a paz, os valores que nós almejamos a partir da nossa fé, possa ser abraçado e chegue a todas as pessoas e não apenas a mim. Nós corremos muitas vezes o risco de, na nossa experiência de fé, buscarmos sempre algumas sensações em uma relação apenas vertical com Deus, uma relação muito fechada, sem nos abrirmos a esse serviço, a essa relação e sem pensar na salvação também do outro. Podemos dizer que a principal finalidade de um carisma recebido de Deus é o serviço à sua igreja. É ajudar essa igreja a continuar viva e gerando vida. Então, para a igreja permanecer viva e continuar cumprindo a sua missão de ser geradoras da vida, nós, enquanto membros que a compomos, precisamos estar unidos e doando todos os carismas, os dons recebidos pelo Senhor a serviço desta missão da igreja, de gerar vida. A partir do momento que nós, os membros da igreja, não contribuímos com a sua missão, a igreja corre um sério risco, podemos até assim dizer, que ela deixará de existir. Porque assim como os membros é que dá vitalidade, o funcionamento dos membros é que dá vitalidade ao corpo, também o funcionamento, diria que dos seus membros, que dá vida à igreja. E aí fazendo bem, contribuindo com a salvação de todos. Deve ser também a vivência do nosso carisma, esse carisma traduzido enquanto um serviço, pensando nesse bem para proporcionar a salvação a todos os seres humanos. Assim como no corpo, cada membro tem a sua função, na igreja, cada membro ou grupo tem também a sua função, ou seja, serviço, missão e responsabilidade. O funcionamento do corpo, pegando essa imagem utilizada por Paulo, ele funciona à medida que cada membro também desempenha bem a sua função. E cada membro tem aquela função que corresponde apenas a ele, e nenhum outro órgão pode desempenhar tal função. Podemos dizer aqui também que na igreja, cada um de nós temos uma tarefa, temos um carisma, temos um serviço, uma missão, uma responsabilidade a ser desenvolvida, e que nós não podemos transferir tal tarefa, tal missão a um outro. Sou eu que tenho que desempenhar essa missão. E quando eu deixo de desempenhar essa missão, o corpo, a igreja aqui também sofrerá, diria que as consequências. Ela não consegue funcionar, exercer a sua missão de maneira plena, porque algum membro da sua igreja não exerce bem. Aqui, alargando, podemos dizer também, se as vocações, seja os cristãos leigos, seja aqui os consagrados, os ministros ordenados, a família, os que abraçaram a vocação ao matrimônio, não desempenham dentro da igreja o seu papel, a missão, a responsabilidade que é própria de cada uma dessas vocações, não tem como a igreja exercer de maneira plena e total a sua missão no mundo. Então, cada um tem que exercer a missão. O leigo tem que viver bem a sua vocação, a sua responsabilidade na tarefa de evangelização, como também os consagrados, ministro ordenado e as famílias. Porém, esta função, o serviço, não se dá de forma isolada, individualista, separada, mas em união com os demais membros ou grupo, em uma bonita e indispensável dependência. Aqui não pode haver rivalidades. Embora o carisma, nesse primeiro momento aqui, nós podemos dizer que cada um recebe e que cada um, no nível pessoal, tem que colocar esse dom a serviço, mas mesmo aqui, esse dom no nível pessoal, ele está interligado com os outros irmãos que receberam outros talentos, que receberam outros dons. Não podemos olhar para os outros com rivalidade e como alguém que, de certa forma, não está integrado nessa belíssima missão e diria que nesse belíssimo corpo de Cristo que é a igreja. Então, a minha missão também, o serviço que eu presto, o carisma que eu recebo, ele depende também, ele complementa o carisma, a missão que o outro exerce.
E cada um, como nós falamos antes, desempenhando bem tal tarefa, o corpo funcionará bem. Não cabe aqui de maneira nenhuma a gente olhar, por exemplo, o clero, olhar para os cristãos leigos com indiferença, desprezando, diminuindo a importância e o papel dos leigos dentro da igreja, os leigos para a vida consagrada, e assim poderíamos dizer sucessivamente. Aí depois é preciso que todos assumam com fé, amor e responsabilidade o seu serviço, para que de fato a igreja possa cumprir a sua missão. Aqui volto a frisar, quando eu deixo de colocar o carisma recebido a serviço, a igreja sofre suas consequências, como também quando os cristãos leigos ou qualquer uma das vocações específicas deixa de cumprir a sua tarefa, responsabilidade dentro da missão evangelizadora e salvadora que é confiada à igreja, ela não tem como dar continuidade. Depois, nós podemos aqui a distinção entre vocação e carisma, rapidamente, só para a gente poder também compreender. Nós não vou descer tanto ao significado sobre vocação, porque nós teremos um tema, será um tema de uma das nossas escolas. O que é vocação? Vocação é o chamado de Deus e uma resposta do ser humano para o serviço. Aqui exige de nós essa disponibilidade diante do chamado divino. Então, a vocação é um chamado divino que requer uma resposta do ser humano. Essa resposta sempre, como eu mencionei antes, exige de nós uma atitude concreta, um serviço concreto. E aí entra justamente a questão do carisma. Enquanto vocação é um chamado que requer uma resposta divina, o carisma podemos dizer que é uma resposta concreta que aquele que se sente chamado abraça com o intuito de servir a comunidade, de servir a igreja. Depois podemos dizer que os carismas, eles são muitos, ou seja, são muitas as formas de serviço dentro da comunidade. Não tem uma única forma da gente exercer, diria que a missão. O Espírito Santo não confere a mesma tarefa, a mesma missão, o mesmo dom a todos, mas ele distribui e eles são diversos. Nós observamos também na carta de São Paulo, ele vai dizer que a um foi dado o dom de ser apóstolo, o dom das línguas, da profecia, a cada um ele confere um dom específico e para justamente esse serviço da comunidade. E aqui cabe a nós, abrindo um parêntese, de que nós também devemos respeitar, diria que o carisma do outro, o serviço do outro, o dom do outro, e nos alegrar com o serviço do outro, para não cairmos naquela mesma tentação que teve a comunidade de Corinto, se questionando quem era o mais importante, talvez aqui buscando quem assume uma hierarquia dentro da questão dos dons. Não caindo, tendo cuidado para não cair em nenhuma rivalidade, em uma disputa entre nós. Depois, a vivência do carisma, ou seja, do dom, é também um modo concreto de viver a fé, a santidade. O que é aqui o carisma? Um modo concreto, específico, de eu demonstrar a minha fé. É aquilo que São Tiago nos disse há uns 2 domingos, 3 atrás, onde ele dizia que me mostre a tua fé, sem as obras que eu te mostrarei a minha fé pelas obras. Então, nós demonstramos também a fé que temos em Deus a partir do serviço que nós prestamos à igreja, que nós prestamos à humanidade enquanto cristão. À medida que nós vamos realizando obras concretas que vai conformando o mundo segundo o projeto de Deus. Depois, a vocação e o carisma possuem a mesma fonte. Ou seja, qual é essa mesma fonte? Tanto do carisma, tanto da vocação, quanto do carisma. É Deus. E o mesmo objetivo, tanto o objetivo da vocação e do carisma, é servir a Deus e ao próximo. Depois aqui, nós podemos agora... o carisma institucional, ou seja, de uma congregação. Aqui queria destacar que o carisma nem sempre ele é conferido de maneira individual pelo Espírito Santo. Há carisma, como no caso eu chamo aqui de carisma institucional, que é confiado a um grupo de pessoas, e esse carisma que é confiado com uma finalidade, com o objetivo de que todos possam viver aquele mesmo carisma, aquele mesmo serviço em comunhão.
O carisma institucional, então, ele é concedido pelo Espírito Santo a um fundador. Como, por exemplo, o Espírito Santo concedeu um carisma a nós, os religiosos vocacionistas, que vamos ver qual é esse. Confiou um carisma a São Francisco de Assis, a São Vicente de Paulo, que nós estamos celebrando hoje, poderíamos dizer a São Bento e tantos outros. O Espírito Santo que confiou um carisma a um fundador. Porém, para esse fundador, não viver esse carisma sozinho, no nível pessoal, mas que esse carisma acaba sendo um modo, por meio do Espírito Santo, de atração para com que outras pessoas, ao conhecer esse carisma, esse serviço, poder também integrar a esse grupo, juntar a esse grupo, ou seja, a essa congregação, para poder servir a igreja. E esse dom que o Espírito Santo concede a um fundador tem como tarefa assistir uma necessidade dentro da missão da igreja. Por exemplo, para nós, os religiosos vocacionistas, ali em 1914, quando iniciou a primeira experiência, depois a congregação é fundada em 1920, a igreja, o Espírito Santo percebeu a necessidade de que alguém pudesse se doar de maneira direta e de maneira mais incisiva pela causa das vocações. Então, suscitou em São Justino, o nosso fundador, esse carisma de trabalhar pelas vocações, como também suscitou, a partir de uma necessidade de assistência aos pobres e tal, suscitou um carisma específico a São Vicente de Paulo, a São Francisco, com esse objetivo de assistir uma necessidade e que a igreja tem para ela continuar desempenhando bem a sua missão. Depois, podemos dizer que, entretanto, este carisma que é confiado a um fundador, ele não é vivenciado no nível individual, mas comunitário, já fui mencionando isso. Ele é compartilhado com outras pessoas que receberam esse mesmo carisma serviço e se une para pô-lo em prática. Exemplificando aqui, ao conhecer eu, os religiosos vocacionistas, e ver que eles doam a sua vida pela causa das vocações, eu, a partir da minha experiência de fé, senti também atraído por esse mesmo carisma que o Espírito confiou a São Justino, aos religiosos vocacionistas, e disse, eu também sinto dentro de mim esse desejo de consagrar a minha vida por esta causa, para ajudar as pessoas a ouvir o chamado de Deus e se colocar em uma atitude de disponibilidade diante da interpelação divina. Eu quero doar a minha vida por isso. Como tantos outros irmãos vocacionistas, está aí o Padre Albino, que também, ao conhecer o carisma desta instituição, também se sentiu atraído, como também ali dos franciscanos, diria que dos beneditinos, dos paulinos e tantos outros. Então, eu me sinto e eu vou somar junto a essa família, esse grupo de pessoas, para doar a minha vida por esta mesma causa. Aí cada congregação aqui tem o seu carisma próprio, sua identidade bem específica, que a faz distinta entre as demais. Então, o que é que define, o que é que distingue as diversas congregações? O seu carisma. Porque enquanto vida religiosa, todos nós, vocacionistas, jesuítas, franciscanos, enfim, todos nós vivemos em comunidade, fazemos o voto de pobreza, castidade e obediência, tem uma série de características que nos identifica enquanto consagrados. Mas o que é que distingue o vocacionista de um franciscano, um jesuíta e tal? O carisma e a nossa espiritualidade, que é própria. Então, cada congregação tem um carisma próprio, foi confiada a essa instituição, a essa congregação, a tarefa de, dentro da igreja, doar e servir por aquela causa específica, aquela necessidade específica dentro da igreja. Depois, o carisma é o que dá a identidade a essa comunidade religiosa e justifica a necessidade de sua existência. Se não for para desempenhar bem o seu carisma, se nós, enquanto religiosos vocacionistas, não vivemos bem o nosso carisma, não servimos as vocações, por exemplo, não trabalhamos pelas vocações, não há necessidade da gente continuar existindo. Se aquilo ao qual nós somos chamados pelo Espírito Santo para doar a nossa vida, para servir a igreja, e nós não estamos trabalhando pelas vocações, por exemplo,
para que a congregação existisse se ela não desempenha a tarefa a qual ela foi contratada. Então, a missão nossa e de qualquer congregação dentro da igreja é exercer, colocar em prática o carisma recebido, carisma que dom serviço. Toda e qualquer ação dos membros de uma família religiosa é para pôr em prática esse dom serviço, a ela confiado. Se o carisma serviço não for colocado em prática, a congregação se autodestrói, ela morre. E aí que talvez poderíamos até dizer que esse carisma é tirado daquela congregação, o Espírito Santo confere a um outro grupo, a uma outra congregação que possa, de fato, assumir tal serviço. Então, toda ação nossa, todo trabalho nosso enquanto vocacionista, vai ser justamente para colocar o nosso carisma em prática, ou seja, o serviço às vocações. Tudo gira em torno disso. E é isso que nos define, é isso que nos identifica em relação às outras congregações, que nos faz distintos, não melhores, mas distintos. Todas as congregações também estão unidas ao corpo de Cristo, que é a igreja, em uma relação de unidade e mútua colaboração com a missão da igreja. Como diz São Justino, acabei esquecendo aqui de colocar o número da Constituição, trabalhamos na igreja, com a igreja e para a igreja. E não pode haver rivalidade entre as congregações. Então, aqui nós observamos também que, assim como os membros, como eu falei antes, quem recebe os dons, diria que são membros de um único corpo, que é a igreja, nós também, enquanto congregações, estamos unidos a esse corpo místico de Cristo, que é a igreja. E cada um, enquanto grupo, entrelaçados, diria que dentro da igreja, e cada um desempenhando a sua função. Se todas as congregações desempenhar bem o seu carisma, a igreja também aqui podemos dizer que desempenhará bem a sua missão. Nós, vocacionistas, trabalhando pelas vocações, outras congregações que são diretamente na assistência aos pobres, outros aos enfermos, outros à educação, enfim, tantas as congregações e os carismas. Se cada um desempenha bem, olha como a igreja estará, diria que, atenta e assistindo às mais diversas necessidades que a igreja tem na sua missão evangelizadora, de salvar a humanidade e de instaurar o reino de Deus. Agora nós vamos entrar, então, já vimos o carisma pessoal, institucional, o que é carisma, de maneira sintética, mas podemos agora, qual é então o carisma dos vocacionistas? Podemos dizer que a família vocacionista recebeu de Deus o carisma de dirigir e conduzir os seus filhos, e através deles todas as almas, aqui poderíamos colocar todas as pessoas, a perfeita união com as três pessoas divinas. Qual é o carisma específico? O fim último do nosso carisma. Dirigir a nós, primeiramente, que somos vocacionistas, a santidade, a união divina com a Trindade Santa, e por meio também de nós, conduzir as pessoas a essa mesma união. Por que é que São Justino diz que conduzir os seus filhos, diria que essa união divina? Porque nós, enquanto vocacionistas, não poderemos conduzir ninguém à união com a Trindade Santa, ou seja, a relação de intimidade com Deus Trindade, se nós não experimentamos, ao longo da nossa vida, tal relação. Eu não posso indicar um caminho a alguém se eu não conheço o caminho, se eu nunca percorri, se eu não conheço. Então, São Justino vai nos dizer que, enquanto vocacionistas, nós temos a obrigação de nos santificar, de buscar a união mais plena possível com a Trindade Santa, para, ao conhecer esse caminho, eu possa conduzir todas as pessoas a essa união divina. E a união divina é o fim último do nosso carisma, e podemos dizer que é o fim último, é a meta final de todos nós que somos cristãos batizados. Toda a nossa atividade não é justamente para buscar essa união divina, não é para, diria que, mergulharmos nesse mistério de Deus Trindade e sermos envolvidos de maneira plena e total no seu amor. Ou seja, então, o carisma vocacionista é trabalhar pela santificação de cada pessoa e alcançar a santificação universal, a qual nos conduz à plena comunhão com a Santíssima Trindade. E essa união com a Santíssima Trindade é o nosso fim último, enquanto religioso vocacionista. A nossa tarefa no mundo é trabalhar pela santificação de todas as pessoas
como também do mundo. Abro um parênteses aqui para colocar São Justino, ele tem um olhar bastante positivo sobre o mundo. Enquanto muitos de nós olhamos para o mundo como um olhar de perdição, de pecado, olhamos para o mundo um lugar simplesmente da tentação, que nós deveríamos evitar, fugir do mundo, São Justino diz que é justamente no mundo que nós nos santificamos. É justamente no mundo que Deus nos envia, para o mundo que Deus nos envia. E que nós devemos trabalhar pela santificação de todo mundo. Essa é a nossa tarefa enquanto vocacionista e que devemos ajudar a todos os cristãos a também ser instrumento de santificação. E à medida que nós nos santificamos, vamos santificando o espaço onde nós vivemos, a família, o trabalho, o ambiente de lazer, e assim estaremos santificando o mundo junto. E aqui até abro também um parêntese, também para dizer que aquele que não deseja ser santo e que não deseja trabalhar pela santificação das pessoas e a santificação universal, rezamos essa oração no início, não pode ser vocacionista. Quem não quer ser santo pode entrar em qualquer outra congregação, mas a vocacionista não pode. É alguém que não, de fato, não pode beber do nosso carisma e da nossa espiritualidade, que tem justamente isso bem especificado, o trabalho pela santificação universal. Depois, e para atingir esse fim, ou seja, de levar à união divina todas as pessoas, trabalhar pela santificação universal, os irmãos, os religiosos vocacionistas, aí abraçam na igreja como a sua missão particular a procura e a formação das vocações aos ministérios ordenados e à vida consagrada, especialmente entre os mais pobres. Está lá na nossa Constituição número 5. Pois o caminho vocacional nos leva à união divina com a Santíssima Trindade. Então, como é que nós vamos levar as pessoas à união divina? Trabalhando pelas vocações específicas aqui. Aqui poderíamos dizer, mas e os cristãos leigos? E as famílias? São Justino não inclui? Inclui sim. Ele coloca aqui como os ministros ordenados e a vida consagrada, como aqueles que têm, primeiramente, a tarefa de se santificar para poder santificar o povo. E essa santificação que nós vamos ver mais adiante, que passa também pelo serviço que nós prestamos e de maneira muito especial pelo ministério que nós exercemos em exercer, conferir os sacramentos. Depois, por meio do seu carisma, o vocacionista assume a belíssima missão de salvar as vocações traídas, aquelas que vivem com fidelidade sua vocação, as que pensam em abandonar ou que querem abandonar a vida religiosa e sacerdotal. Além de trabalharmos por todas as vocações, para com que cada um descubra qual é a vocação específica que Deus confere a cada um de nós, para colaborar com a missão da igreja e, por meio dessa vocação, fazer uma experiência de fé com Deus, porque a vocação específica nos coloca numa intimidade com Deus, numa relação direta com a Trindade Santa, como também essa vocação nos coloca também num serviço ao reino. Mas não só isso, de ajudar as pessoas a descobrir a sua vocação e de que modo vai servir por meio de uma vocação específica. Mas aqui também São Justino destaca que nós devemos trabalhar em salvar aquelas vocações traídas. Aquelas que se encontram desanimadas, aquelas que vivem de maneira infiel à sua vocação. E aqui é algo muito bonito e se diria que muito específico do nosso carisma. A oração e o trabalho em salvar aquelas vocações traídas. Aqui São Justino vai dizer que aqueles que abandonam a vocação, seja a família, seja o ministério ordenado, vida consagrada, caminhada de fé enquanto cristão leigo, é um santo falido. E nós devemos não desistir, fazer de tudo para recuperar essas vocações. No relato, na história de vida de São Justino, nós observamos que muitos sacerdotes que tinham abandonado a sua vocação ou que estavam em crise, foram ao encontro de São Justino e tiveram suas vocações salvas. Tem fatos até de alguém que até chegou, por mais escandaloso que isso possa parecer para uns de nós, que um religioso que até chegou num momento de fragilidade a matar um dos seus superiores, se arrependeu amargamente
e não podia mais viver aquela sua vocação. São Justino acolheu essa vocação, esse sacerdote, e pôde recuperar essa vocação. E no final da história, diz os escritos, que essa pessoa, esse sacerdote que cometeu, diria que esse crime, não podemos negar, mas a partir da sua conversão, ele morreu no final da vida com fama de santidade. São Justino diz que nós só podemos desistir de alguém só se ela já estiver dentro do inferno. Mas mesmo que ela esteja ainda condenada, nós devemos fazer de tudo para evitar que ela caia lá, no inferno. Nós devemos acreditar que somos capazes de trazê-la de volta e de fazer com que ela não seja um santo falido. A maior tristeza de uma vocação, poderíamos dizer, é não atingir a santidade. Qual é a maior tristeza do cristão leigo, do consagrado, dos ministros ordenados? De um cristão batizado, para a gente alargar aqui, é chegar ao final da sua vida e dizer, não consegui viver, trilhar o caminho de santidade. É a maior frustração, porque o chamado à santidade, ele é universal e é para todos nós. Depois aqui nós vamos ver a paróquia para os vocacionistas. Então nós vimos um pouco o nosso carisma, na primeira etapa da escola justiniana, nós aprofundamos mais isso, por isso que eu não quis trazer tanto, mas deu para a gente entender qual é o nosso carisma enquanto vocacionista. Agora, e a paróquia para os vocacionistas? A paróquia, podemos dizer que é um dos 3 campos de ação pelo qual os vocacionistas oferecem esse serviço vocacional. Nós temos 3 campos de ação, de atuação, que são as paróquias, os institutos, colégios e paróquia e a missão. São esses 3 campos onde nós atuamos enquanto vocacionista, servindo e trabalhando pelas vocações na igreja. Então, nós vamos falar apenas do campo da paróquia. A paróquia, então, é um espaço para nós vocacionistas privilegiado para despertar, suscitar, cultivar e acompanhar as vocações. Esse lugar privilegiado. Todas as vocações, podemos dizer que deveriam nascer desse espaço eclesial, dessa divisão dentro da igreja que se chama paróquia. É o lugar próprio onde as pessoas vivem a sua fé, recebem o sacramento. Nós devemos despertar, suscitar e cultivar e acompanhar essas vocações para poder descobrir qual é a vocação específica que Deus confere a essa pessoa. Então, esse espaço propício, especial para nós. A principal motivação para os religiosos vocacionistas atuarem em uma paróquia é o serviço vocacional. Se essa não for a motivação, o serviço às vocações, a presença de um vocacionista numa paróquia perde totalmente o seu sentido. O vocacionista está na paróquia enquanto está a serviço do seu carisma. Como também poderíamos dizer nos outros campos de ação, na missão, enfim. Nossa motivação em assumir uma paróquia é para fazer dessa paróquia um espaço, um terreno fértil, onde nós podemos despertar, suscitar, acompanhar e cultivar as vocações. Depois, se o vocacionista se esquivar desse serviço de animador vocacional, será infiel ao carisma recebido, o deixará morrer e, lastimavelmente, perderá a sua identidade carismática, ou seja, não terá mais razão de existir e atuar. Mesmo sendo párocos, depois nós vamos ver isso, mesmo sendo pároco de uma paróquia, qual é a motivação do pároco, do vigário ou do religioso que atua naquela paróquia? Colocar, diria que dentro daquele espaço paroquial ou até mesmo da diocese, seu carisma sempre vivo. E tem como finalidade suscitar muitas pessoas para o discipulado, o seguimento a Jesus Cristo. Se nós não trabalhamos pelas vocações, não teremos pessoas que se colocam no caminho de discipulado, de seguimento a Jesus. Se não há discípulo, não há, diria que, operários para trabalhar e fazer com que a missão da igreja continue sendo desempenhada e servida. Depois, a área paroquial é, sem sombra de dúvidas, um espaço de santificação. É terreno fértil no qual se deve lançar a semente da vocação, a fé, a santidade e uma vocação específica. E as vocações específicas, ministro ordenado, vida consagrada e cristãos leigos. E aqui dentro dos cristãos leigos, o matrimônio.
Então, o que é a paróquia? É um espaço de santificação. Nós, enquanto vocacionistas, precisamos trabalhar para que todos os nossos paroquianos se santifiquem. É esse terreno também fértil, aonde a semente da vocação está lá, e nós precisamos cada vez mais fazer com que essas sementes vocacionais que já se encontram dentro da área paroquial, aquelas vocações que Deus já chama ali dentro, possa se despertar para perceber, ouvir esse chamado do Senhor e responder positivamente a essa vocação, a esse chamado, ou continuar vivendo com ânimo, com motivação, essa vocação já abraçada. Então, é um terreno fértil para despertar as vocações, como também para cultivar aquelas que já abraçaram. O religioso vocacionista não deve medir os esforços para ajudar os paroquianos na descoberta, na resposta generosa e vivência alegre e fiel do chamado divino em sua vida, pois a descoberta e vivência da vocação é o caminho da santificação que conduz à união divina com a Santíssima Trindade. Então, não podemos, enquanto vocacionistas, e aqui podemos dizer que, enquanto animadores vocacionais, membros da IVP, oblatos, de uma paróquia vocacionista, enquanto cristão batizado, não podemos medir os esforços para ajudar a todas as pessoas a dar essa resposta alegre e fiel ao chamado divino, a descobrir e viver, porque a resposta a uma vocação específica é uma forma concreta, é caminho concreto de santificação. A santificação é um chamado universal a todo batizado, mas cada um vai viver, responder essa vocação a partir de uma vocação específica. Eu vou me santificar enquanto sacerdote, outros enquanto consagrados, outros enquanto cristãos leigos, enquanto na família. São modos concretos de viver, de responder concretamente a esse chamado à santidade. O vocacionista aplica-se ao apostolado da santificação, dando a toda a sua ação pastoral uma dimensão vocacional. Aí nas Constituição, número 85. Vamos passar para o próximo. O vocacionista na paróquia. Na ação pastoral paroquial, em prol das vocações, o vocacionista não deve atuar sozinho, mas é convidado a despertar e integrar toda a comunidade no urgente e importante trabalho com as vocações, fazendo da própria paróquia o espaço permanente de cultivo vocacional. Então, esse trabalho pelas vocações, nós, enquanto vocacionistas, não podemos e não devemos realizar sozinhos. Nós precisamos envolver toda a comunidade, como mencionei aqui, nesse urgente e importante trabalho. Eu sempre digo, e já escutei e repito essa frase, dizendo que o trabalho vocacional é como o sangue das veias da igreja. Se não há trabalho vocacional, não teremos operários, discípulos para assumir a missão da igreja. Então, ele é indispensável e deve ser assumido por todo. Dentro das nossas paróquias, nós temos como grupo que nos ajuda de maneira concreta, direta, as apóstolas vocacionistas, os oblatos vocacionistas, as EVPs, e também tantas outras pastorais afins que nos ajudam nesse trabalho. Por exemplo, pastoral familiar, que nos ajuda no acompanhamento da vocação ao matrimônio, a catequese, que nos ajuda as pessoas a conhecer a Jesus, amar, se apaixonar por ele, seguir, enfim. Procuramos envolver todas as pastorais e despertar e cultivar uma cultura vocacional em todos os membros da paróquia, em todas as pastorais, para com que todos tomem consciência que esse trabalho não é de um grupo isolado, mas é de todo cristão batizado. Depois, as paróquias assistidas por nós, os vocacionistas, devem possuir uma cultura vocacional bem enraizada, fixa, uma vez que a comunidade paroquial é o lugar por excelência do anúncio vocacional. Então, essa cultura vocacional precisa ser algo bem enraizado, fixo, sólido, poderia dizer também, dentro das nossas paróquias. Deveria e deve ser em toda a igreja. Mas aqui, como estou falando diretamente das nossas paróquias, porque nós temos uma cobrança maior e uma exigência maior, já que é o nosso carisma. Mas essa cultura vocacional, onde todos rezam,
todos trabalham, todos acompanham as vocações, deveria ser de toda a igreja, todas as dioceses, todas as pastorais, grupos e movimento têm uma dimensão vocacional em sua missão, no carisma recebido ali pelo Espírito. Depois é na comunidade paroquial que a semente da vocação germina, que o vocacionado escuta o chamado de Deus e que o discípulo é convidado a integrar e servir a vinha do Senhor. Podemos dizer que uma paróquia, uma igreja paroquial, uma comunidade paroquial, onde a cultura vocacional é bem difundida, não tem como as pessoas não escutar o chamado de Deus. Não tem como elas não se sentirem interpeladas, convidadas para ouvir e seguir esse Cristo. Não tem como ela não se sentir interpelada a integrar a igreja e servir a igreja na sua missão. Então, se a cultura vocacional era bem difundida dentro da igreja de um modo geral, e aqui também nas nossas paróquias, muitas vocações serão despertadas para o ministério ordenado, para a vida consagrada, para o matrimônio e a vocação laical. O serviço vocacional não é uma tarefa isolada de cada cristão, pastoral, grupo, mas é um serviço que exige a integração de todos, no qual cada um assume a sua responsabilidade e de forma contínua. Então, já mencionei, é tarefa de todos. Vamos passar para o próximo. O pároco vocacionista, e é o nosso último tópico aqui. No serviço às vocações, o pároco é aquele que é chamado a assumir a dianteira no trabalho vocacional. Aqui São Justino vai nos dizer: o ato de suscitar, procurar e cultivar vocações é verdadeiramente o primeiríssimo objetivo do zelo sacerdotal e a obra central para o qual deve convergir todo o sagrado ministério. O ato de suscitar e procurar as vocações é a centralidade, diria que, da missão e do agir do pároco. Depois aqui ele vai colocar: o pároco é o primeiro responsável pelo serviço de animação vocacional no território paroquial, e não lhe cabe a transferência dessa responsabilidade e nem a acusação dos outros por não o realizar. Então, a tarefa de tornar a paróquia, diria que uma paróquia totalmente vocacionalizada, onde todo mundo sabe qual é a sua vocação, a missão que é confiada, diria que a partir da vocação específica abraçada, é tarefa primordial desse pároco. Ele pode ter colaboradores, como os vigários, animadores vocacionais, mas essa tarefa é dele. Aqui hoje a igreja coloca que não é apenas uma compreensão de São Justino. A igreja, nos seus documentos, também diz também que todos os párocos têm que assumir essa missão. Ele é o primeiro responsável pela animação vocacional dentro da paróquia, independente de ser vocacionista ou não. Isso hoje é para todos os párocos. Depois, no entanto, é missão dele, ou seja, do pároco, integrar todos os paroquianos nesse serviço. Aí São Justino também vai nos dizer: fomentando e orientando uma adequada, luminosa e ardente mentalidade vocacionista no âmbito cristão, o que hoje chamamos de uma cultura vocacional. Então, o pároco ele tem como missão de fazer com que todos os seus paroquianos, todas as pastorais, todas elas, sem exceção, possam também perceber qual é a dimensão vocacional que nós temos dentro do carisma aqui do nosso grupo, dentro da missão do nosso grupo, na pastoral familiar, na catequese, no dízimo, podemos dizer, e todos de um modo geral. Aí a tarefa do pároco também, para a realização desse serviço, o pároco é convocado a realizar uma série de ações em prol do surgimento e da santificação de todas as vocações. Entre as ações que o pároco precisa desempenhar para a santificação de todas as vocações, destaco algumas. Primeiro aqui, a responsabilidade em dedicar uma especial atenção à santificação das famílias e o acompanhamento dos filhos que desejam consagrar a sua vida ao Senhor. Então, é responsabilidade do pároco, uma das suas atribuições é isso, fazer com que todas as famílias sejam santas. E ali no acompanhamento às famílias,
e motivando os pais a também ajudar os filhos, desde pequeno, a se colocar numa atitude de escuta. Qual é o chamado? Qual é a vocação específica que Deus confia aos meus filhos? Já ir ajudando os filhos também, e ajuda o pároco, ajudando os pais a ajudar os seus filhos a se colocar numa atitude de discernimento vocacional, para quando chegar à juventude ou à fase adulta, já saber qual é essa vocação e responder com muito mais maturidade e clareza. Depois, trabalhar pela santificação de cada fiel, de maneira especial, pertencentes à paróquia a ele confiada, mediante a conferência do sacramento, de maneira especial da Santa Eucaristia, que é o alimento que contém o fermento da santificação. É tarefa do pároco aqui trabalhar e ajudar que todos os seus paroquianos, todos, possam se tornar santos. E um modo para com que o pároco pode ajudar as pessoas a se santificar é por meio também do ministério dos sacramentos. De maneira especial, da Eucaristia, que, como diz São Justino, é um fermento de santidade. A Eucaristia, quem assume, quem comunga, quem recebe o corpo e o sangue de Cristo, está totalmente, segundo São Justino, fermentado diria que de santidade, para se santificar, mas também santificar o mundo, aonde, de maneira especial, os cristãos leigos são enviados a atuar. Depois, dedicar-se ao ministério da palavra divina, que educa para a fé e na fidelidade a Cristo. Outro exercício. Aqui, não havia, naquele tempo de Padre Justino, hoje também não há obrigatoriedade dos párocos, dos padres, fazer a homilia nas missas durante a semana. Naquele contexto nem fazia. Mas São Justino aqui, como uma forma de santificar as pessoas, todos os dias ele fazia a catequese a partir da palavra de Deus, fazia a homilia e nos convida a nós vocacionistas a fazermos. Por quê? À medida que nós conhecemos a palavra divina, nós conhecemos com maior profundidade os mistérios divinos, suas leis, apaixonamos por ela e buscamos viver segundo o seu ensinamento, ou seja, o ensinamento divino. São Justino todos os dias celebrava a Eucaristia, 4 horas da manhã, e em seguida também fazia uma catequese bíblica diariamente para motivar e preparar os seus paroquianos para serem de fato santos. Empenhar-se no apostolado catequético, outra missão aqui do pároco, o qual tem a missão de tornar o Cristo conhecido, amado e seguido, e, acima de tudo, capaz de contribuir com a própria santificação. A catequese era algo, diria que poderíamos dizer, dentro da paróquia, a menina dos olhos de São Justino. Porque ele disse a catequese era a forma de fazer com que as pessoas, desde cedo, pudessem conhecer Cristo profundamente, amar a Ele e ao amar Cristo, desejar seguir. É uma pergunta aqui que nós podemos fazer. Será que as nossas catequeses aqui, todas elas, ajudam as pessoas a conhecer profundamente a Cristo, a amar a Cristo e sentir o desejo de fato de seguimento a Jesus e de se santificarem? Nós trabalhamos isso com as nossas EVPs o ano passado em um dos encontros. Fica a provocação. Depois, criar grupos que se dediquem à oração e ao serviço às vocações, outra tarefa do pároco. Aqui nós temos, as nossas paróquias, temos grupos entre a EVP, que reza e trabalha pelas vocações, mas poderíamos dizer também tantos outros grupos que nós estamos envolvendo hoje nas nossas paróquias nesse serviço. Aqui nós, nos últimos anos, enquanto província, nós temos realizado anualmente alguns encontros entre a equipe vocacional paroquial e outra pastoral. Já fizemos com a juventude, já fizemos com a catequese, com a família, com a liturgia, uma forma da gente criar essa cultura vocacional e de envolver todas as pessoas nesse serviço indispensável que é o serviço às vocações. Depois, oferecer especial atenção e acompanhamento àqueles que se encontram em fase de discernimento vocacional, entre eles os adolescentes e jovens. Depois, por fim, o pároco vocacionista não deve se descuidar na paróquia da promoção humana, através de um cuidado especial para com os pobres. Aqui também São Justino era alguém que dava muita assistência àqueles que estavam em situações de vulnerabilidade, de miséria, de pobreza. E aqui, essa ação da promoção humana, São Justino também coloca como um trabalho indispensável dentro da dimensão vocacional.
que é a defesa, a primeira vocação que nós abraçamos, a vida. Alguém que está passando fome, alguém que não tem onde morar, como é que nós vamos falar de vocação? Como é que nós vamos ajudar essa pessoa a experimentar o amor de Deus se ela passa por situações que ela mesma pode se questionar onde Deus se encontra? Então, essa assistência às necessidades, diria que essenciais, fundamentais para a vida, deve ser uma ação também do pároco na paróquia, como uma defesa à primeiríssima vocação à vida. O religioso vocacionista, em sua função de pároco, é o primeiro responsável pelo apostolado da santificação de todos os fiéis. Aqui na Ascensão, São Justino diz: para trabalhar eficazmente pela santificação universal, deve conquistar ao ideal religioso, uma por uma, todas as famílias da paróquia em que mora, para que sejam verdadeiramente imagem e semelhança da Sagrada Família de Jesus, Maria e José e pequenos seminários de santo. Na Ascensão, que é um livro escrito por São Justino, que trata da nossa espiritualidade, 769. Ou seja, o que é que São Justino diz? O pároco deveria conquistar, diria que visitar e conquistar todas as famílias a desejarem ardentemente serem santas, assim como a família de Nazaré. O pároco São Justino diz que deveria visitar todas as famílias durante o ano. Claro que hoje nós vemos realidades de paróquia que quase que impossível diante da quantidade de famílias, mas é um ideal de São Justino, que o pároco pudesse, ao longo do ano, conhecer, entrar em cada lar, e que essa visita deixasse o desejo ardente no coração daquela família de se assemelhar à família de Nazaré. Por fim, aqui, como conclusão, podemos concluir que os religiosos vocacionistas receberam de Deus o carisma para dedicar-se e incentivar inteiramente a santidade de cada ser humano, através de um serviço vocacional, capaz de ajudar cada pessoa a escutar o chamado divino e a unir-se a ele em uma relação pessoal e profunda de amor e intimidade. Chegamos ao final de mais uma aula. Esperamos que essa reflexão tenha iluminado sua jornada vocacional. Continue conosco acompanhando cada etapa desta caminhada. E não se esqueça, a vocação é um chamado de amor que Deus faz para cada um de nós. Até a próxima aula e que São Justino nos inspire a sempre buscar e cultivar as divinas vocações. Se inscreva em nosso canal e ative o sininho para ser notificado de mais novidades. Jesus, Maria, José.